Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje com a atriz Carolina Monte Rosa e hoje a gente vai conversar com ela, vai saber um pouco sobre a trajetória de carreira dela e conversar sobre o prêmio que ela ganhou em Miami pelo filme Por que Você Não Chora. Olá, Carolina! Oi, Gostaria que você Natália. começasse se apresentando e falando como foi a experiência ao fazer esse filme que quebra tantos tabus da nossa sociedade. Então, Natália, bom, gente, é isso. Sou Carolina, sou aqui de Brasília, sou atriz e esse filme foi uma experiência muito forte, né? A gente gravou em 2017. Em 2017, é, e é um filme que realmente toca num assunto que durante muitos anos foi tabu. A gente não falava, inclusive jornalistas, né, não podiam falar muito sobre essa questão do suicídio e tal. E depois de um tempo viu-se que isso fazia mais mal do que bem, porque essas pessoas que passavam por algum transtorno se sentiam isoladas, como se elas não pudessem realmente falar e pedir ajuda, né, de um assunto que, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda realmente quando você sente, né, que está entrando numa depressão e que está tendo alguns pensamentos, enfim, negativos, né, vontade de se machucar, esse tipo de coisa. Então, a diretora tratou esse tema com muito cuidado, ela é psicóloga, e, e não só o suicídio, né? Ele trata também do borderline, que é um transtorno que as pessoas às vezes até confundem com a bipolaridade, mas ele é um pouco mais severo, tem outras características e tudo. Enfim, eu nem sou psicóloga para estar falando disso, mas é, por esse motivo é um tema que realmente mexeu com todo mundo que estava envolvido, né? E interpretar personagens que estão nessa situação pede um mergulho mesmo nesse universo que é às vezes sombrio, é muito íntimo, é, leva a gente a questionar algumas coisas da nossa própria vida, né? Entender traumas, essa coisa, o que a gente traz de outras gerações, da relação com a mãe, tudo está no filme. Mas o filme tem também uma relação de amizade muito bonita, tem também um aspecto que é muito valioso de uma relação entre duas mulheres, né? Que, no caso seria a Jéssica, que é a personagem que eu interpreto, e a Bárbara, que é interpretada pela Bárbara Paz, que é essa personagem borderline. Então, eu respondi a sua pergunta? Não sei. Sim, sim, respondeu sim. E como que você se preparou para atuar nesse filme? Sim, você precisou passar por você conversou com alguém, precisou passar por algum especialista na área? Como é que foi isso? A Cibele me ajudou muito, porque por ela ser psicóloga e por ela ter escrito, né, essas personagens, esse roteiro, ela entendia muito bem qual que era o arco do personagem, como era o corpo mesmo, até a voz, assim, ela tinha muito claro, né? Até porque ela se baseou em personagens às vezes, que já existiam. Essa Jéssica, no caso, digamos, não é uma pessoa específica, mas existe esse perfil numa faculdade, né? Então, ela me ajudou muito. Ela também tem uma formação em bioenergética, então no set a gente fez alguns exercícios para entrar na personagem. Fora isso, eu estudei muito um filme, O Inverno da Alma, que tem uma personagem que também foi um pouco o caminho que a gente seguiu. Eu gostaria de saber se o filme te impactou de alguma forma, se você aprendeu algo pelo filme. Com certeza, muito. Assim, eu mesma fazendo o filme, eu passei por um processo de terapia durante as filmagens, porque realmente foi muito forte, foi muito intenso. E eu acho que o que eu tirei do filme, né, é muita coisa, mas, por exemplo, uma das mudanças que aconteceu, eu tive duas meninas, né, depois do que a gente gravou, depois desse processo, e eu acho que a forma como eu educo elas hoje em dia é muito mais condizente com o que eu aprendi no filme. Por exemplo, o Por que Você Não Chora, né? A gente cresce ouvindo que, pô, para de chorar. Ai, mas você vai chorar de novo. Ai, mas que saco, para de chorar de novo, né? É sempre muito isso. Que menininha chata, né? A gente está sempre tentando calar a pessoa que está incomodando, que está fazendo barulho, que está saindo ali do esperado, né? Do padrão.
E algumas vezes eu me pego indo falar aquilo para as minhas meninas e eu, de repente, não, amor, pode chorar. Você está se sentindo mal? Pode, fica tranquila. Vamos conversar sobre isso? Então, assim, eu acho que esse processo, que não é só o filme, a gente vem vendo, né, uma mudança mesmo na mentalidade das pessoas. Na educação existe também todo um movimento de permitir mais que as crianças conheçam os próprios sentimentos. E o filme é muito isso, né? Então, hoje em dia eu aprendo que onde é que dói? Você está chateada? Então tá, então vamos entender o que você está sentindo, coloca em palavras. Tá? Onde é que você sente isso no seu corpo? E a gente tenta achar essa emoção. Porque o que acontece com a Jéssica, essa minha personagem, ela está tão desconectada do próprio sentimento, né, do próprio coração, que eu acho que ela não tem nem consciência de certas coisas que ela sente, sabe? Ela acha que a vida é aquilo e ela nem se questiona, assim, de certos sentimentos, do fato da vida dela ser uma coisa tão preta e branca, assim, tão sem graça. Aí a Bárbara veio justamente mostrar para ela que existe um mundo aí fora, né? Assim, como assim você não se questiona sobre as coisas que você sente, sobre o seu passado, sobre a sua relação com a sua mãe? Como, né? Então, é esse choque, assim. Então, eu tirei muito dessa alegria de viver da Bárbara, sabe? Dessa possibilidade da gente transbordar de vez em quando. Ok, transbordar. Acontece com todo mundo e ninguém vai morrer por causa disso. Vamos lidar com isso. Essa é a vida, isso é bonito, isso é humano. Então, foi muito positivo, sim, para mim. E qual relação que a irmã da Jéssica, porque em certos momentos mostram que Jéssica o tempo todo observa ali a irmã dela e vê que a irmã dela é assim, meio que parecida com ela. O que que o filme quis trazer quando colocou a irmã dela, né, para ser parecida com ela? Hum. Eu vou falar do meu ponto de vista aqui da atriz, né? Não sou a diretora nem roteirista. Mas eu acho que a existência da irmã, ela tem um aspecto muito de mostrar a força da Jéssica. Porque apesar dela ter esse lado que ela desconhece, ela é uma menina de muita responsabilidade, né? Ela cuida dessa irmã praticamente sozinha. E uma menina que ela ama, que ela faz tudo por essa irmã, ela dá o melhor que ela pode por essa menina, né? Então, acho que existe esse aspecto realmente de mostrar o que a Bárbara pode aprender com ela. Que isso a Jéssica realmente tem para ensinar para a Bárbara mais lá na frente. Porém, quando ela começa a perceber realmente que essa menina é a cara dela e está indo pelo mesmo caminho que ela, talvez esse é um dos motivos dela ter as atitudes que ela tem durante o filme, né? Enfim, que eu não vou entrar nisso, mas eu acho que isso é uma coisa que desperta um alerta nela. De falar, eu preciso quebrar esse ciclo. Eu não quero que isso aconteça com a minha irmã, sabe? Qual foi a sensação, assim, como foi para você ganhar o prêmio? Ai, pra mim foi muito legal, porque eu não estava lá, né? E era um domingo à noite, eu recebi no Instagram um vídeo de alguém que eu não conheço, e era o apresentador falando, e o prêmio de atriz coadjuvante vai para a Carolina Monte-Rosa. Eu, eita, eu ganho o prêmio? Então foi assim, uma super surpresa, assim, à noite, de um domingo, de madrugada quase. Eu fiquei bem feliz, porque além de ser gostoso demais, né, a gente ter esse reconhecimento, ajuda o ator na carreira, enfim, no próprio mercado, e também traz mais visibilidade ao filme, né? Eu acho que tudo isso que ajuda a divulgar realmente esse trabalho para o mundo é muito positivo, porque no final das contas o que a gente quer é isso, né? Que essa história chegue no máximo de pessoas possível e o filme seja debatido e tudo mais. Quais são as maiores dificuldades com quem trabalha com a arte, né? A arte. A gente está saindo de um período bem difícil para a arte, né? A pandemia em si, que apesar de também ter criado outros canais de criação e, né, outros formatos, foi um momento em que a nossa área ficou muito parada. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa coisa de você ser um autônomo,
que você precisa ter um motor interno muito grande, assim, uma motivação, sabe? Porque se você não está dentro de uma companhia, que a coisa gira, né, com o apoio de um grupo, você é um ser que está ali meio só e depende muito de você estar indo em frente, buscando novas oportunidades e cavando. O fato de estar em Brasília requer todo um outro também modo de agir, né? Diferente de você estar num centro como Rio e São Paulo, que as coisas acontecem com mais frequência, tem teste, e você sempre está conhecendo alguém, as coisas vão acontecendo mais rapidamente. Aqui, por exemplo, você precisa ter uma iniciativa, acho que de fazer seus próprios trabalhos, né? E começar a escrever, e colocar o projeto em edital, essa coisa toda. Ou se juntar a um grupo de teatro, enfim. Acho que é isso. A parte talvez mais financeira mesmo da coisa e conseguir viver disso, né? Sem ter que, sei lá, ter um outro emprego, ser funcionário público para poder, nas horas vagas, fazer arte, né? Então, é uma escolha que demanda uma certa, uma doação, não só de quem faz, mas da família, né? De quem está em volta, pelos horários e o entendimento. É uma vida diferente, né? Essa coisa da rotina, assim. O meu esposo é um cara que tem muita rotina e eu realmente não tenho essa habilidade nata. Então, acaba que eu tenho que me flexibilizar um pouco para entrar no esquema mais, né, do dia a dia e quem está comigo também precisa entender que às vezes é de madrugada que eu fluo, né, e aí de manhã é mais difícil de acordar, aquelas coisas. Uhum. Você acha que a arte é valorizada em Brasília? Acho que sim. A música, né, muito... A nossa música, durante um tempo, foi, acho que o ápice do rock nacional. E o nosso cinema também tem muito valor e muitas pessoas saem de Brasília, né? Hoje em dia tem vários atores brasileiros, diretores brasileiros, desculpa, atores, diretores que estão aí pelo Brasil ganhando prêmio, rodando e fazendo grandes projetos. Eu acho que sim, é valorizada. Pena que é um mercado que ainda está crescendo muito, né? Então, acho que ainda vai um tempo até a gente conseguir se estabilizar melhor. Uhum. Você poderia contar um pouco sobre a trajetória da sua carreira? Eu comecei como administradora e jornalista, e nessa época eu fazia teatro de noite. Então, assim, eram duas carreiras, digamos, né? E aí, em determinado momento, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um mestrado lá, estudei também mais interpretação. E aí falei, gente, agora eu quero trabalhar com arte, estou aqui, vou aproveitar essa experiência, esse momento. E aí foi isso, comecei a fazer cinema nos Estados Unidos. Eu me mudei para Los Angeles, tive algumas, enfim, experiências muito legais de filme, série, né? Próprio comercial também. Passei 7 anos por lá. Que mais? E aí depois de volta aqui ao Brasil, passei um tempo em São Paulo e agora estou aqui, seguindo por uma jornada também de direção. Agora eu comecei a... Tô tentando minha primeira arriscada aí no roteiro e direção, um filme que eu fiz na pandemia até. Uhum. Então é isso, gostaria de agradecer por você ter vindo aqui. Foi um papo muito legal, foi muito bom saber um pouco mais sobre o filme, né, que você ganhou esse prêmio tão importante para a sua carreira, saber um pouco mais sobre a sua trajetória na arte, né, saiu da administração e foi ser atriz, então assim, é uma história muito bacana. Você gostaria de deixar o seu contato? Eu gostaria, aproveitando que eu estou nessa finalização do meu curto, eu acho que vale a pena deixar o Instagram da página, né, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais desse novo projeto. É o @tatudobem_filme. E o filme, Porque Você Não Chora, o longa, ele está em várias plataformas, ele está no Now, no Amazon Prime, no YouTube, eu acho que no Globoplay. Enfim, então, tem várias plataformas, então está no Now, NetNow, no Amazon Prime, no YouTube, no Globoplay e mais alguns outros. Então é isso, pessoal.
Gostaria de agradecer por você ter assistido essa entrevista até aqui. Nós temos o site Agência de Notícias CEUB. Todos os dias a gente publica várias matérias super interessantes sobre diversidade, cultura. Se você quiser acompanhar um pouco mais, você pode estar acessando o site e a gente também vai estar colocando o nosso Instagram aqui abaixo. Obrigada!